Olá, meus meninos e meninas do SEB, tudo bem? Vamos dar início à nossa programação da nossa aula de hoje, né, com relação ao bloco 2. Deixa eu mudar a nossa tela aqui. Isso, passar para uma tela maior. Então, eu gostaria de ver com vocês aqui um resumo das nossas atividades, porque foi dividido esse assunto da análise do DNA humano em 2 blocos, que são tremendamente importantes. E aqui nós vamos dar início, então, à nossa programação, né, em relação, vou buscar em tela o que a gente vai projetar aqui da nossa atividade de hoje. Isso, eu quero exatamente isso aí mesmo. Daqui então nós vamos dar o nosso segundo bloco, segundo e último bloco, né, da apresentação. O slide é muito bonito, como vocês podem acompanhar direitinho. E aí entra um assunto a gente vai apresentar para vocês, que é o bloco 2, né, análise do DNA humano, que é uma continuidade, mas antes disso nós vamos relembrar aqui rapidinho o que nós tratamos, né, o que a gente visualizou no bloco 1, conforme está esse bonequinho, o que foi focado nesse assunto para a gente, né, o que a gente viu no bloco 1. Primeiro, foi uma apresentação da genética molecular, né, toda a ferramenta, todos os instrumentos que são necessários para que o homem consiga manipular o material genético, né, em função do seu interesse, como é realmente o assunto básico da engenharia genética, né, da biotecnologia, para você poder entender como é que funciona o DNA, como é que funciona o RNA, como é que se processa a leitura para a montagem de uma proteína. Isso é a base do entendimento em relação à habilidade como adquiriu no sentido de mexer com as linhas da vida. Outro elemento que é interessante é o homem também aprendeu a fazer a clonagem, né? Existem clonagens naturais, né? Que é feito, por exemplo, a clonagem humana pode ser natural a partir de gêmeos, né, univitelinos. Você tem a clonagem de plantas, que você faz o repique, você faz transplante de tecidos em meio de cultura e fazem várias cópias de uma mesma planta padrão de interesse humano, lógico, né? E você pode fazer clonagem das fitas de DNA em pacotes, né, repetitivos desses elementos, para aumentar a expressividade dele gênica dentro de um exame, de um aparelho chamado eletroforese, né, que foi apresentado e que nós vamos recapitular ele direitinho, para fazer diagnóstico de exames comparativos, tanto na área médica, né, como na área criminal, né. É interessante que até na área criminal utiliza princípios da engenharia genética, na área no sentido de paternidade também de investigação e nas áreas que são ligadas à evolução. Viu? Então você tem um método de sequenciamento de DNA, você tem que aprender todo esse efeito, né, de onde é que você vai cortar os genes, os pedaços que são referidos, aquilo que realmente vai ser de importância para ser analisado, né? E esse método de sequenciamento do DNA, ele foi debruçado por vários cientistas em relação a esse tipo de pesquisa, né? Até obter essa capacidade, usando tesouras de corte, usando primer, usando depois enzimas que fazem esse efeito de replicagem, são chamados DNA ligase, e aí vai fazendo com que o DNA polimerase, né? E aí, consequentemente, faz com que haja a montagem em meios onde são ofertados também todas as bases nitrogenadas para fazer várias cópias, né, do mesmo DNA, que é a adenina, timina, guanina e citosina. Tá? E aí tem a grande estrela do bloco 1, que é o teste do DNA feito por esse aparelho chamado eletroforese, em que esses pedaços de amostras, né, são colocadas e são comparadas uma com a outra neste aparelho que tem um campo de gelatina, que é um campo eletrônico, né, então ele tem polaridade. Você coloca as amostras em pontos específicos, ele desliza essas amostras com marcadores fluorescentes, né, depois você ilumina essa placa de água em um meio em luz fluorescente, fotografa e depois você compara, né, o efeito de congruência dos cortes para saber grau de parentesco, ou grau evolutivo, uma série de coisas que são de interesse humano aí. E outra parte mais curiosa que tem no fim do bloco 1 foi exatamente isso, os assuntos referentes quem é o pai da criança. O exame da eletroforese permite exatamente esse tipo de intervenção, né? E para saber exatamente 99% de acerto, né, dessa condição, para saber se às vezes uma pessoa contesta, fala assim, eu não sou pai dessa criança, que às vezes a pessoa faz o sexo e depois quer pular fora, então essa coisa toda, dá aquela bagunça, e esse teste realmente não tem erro, né, no sentido porque metade do que uma criança ela tem metade da programação do pai e metade da programação da mãe, é só uma questão de comparação, e o aparelho permite perfeitamente fazer esse tipo de comparação, né, sem erro de falar, isso está adulterado, não é não, tá? O exame realmente ele tem um grau de precisão notável. Então, neste esquema que a gente vai trabalhar hoje, que é o Genômica no Brasil,
O Brasil também não fica atrás em projetos ligados a exame de DNA. Tanto é que nós temos uma bateria de pessoas muito capacitadas, né, nesse tipo de trabalho, principalmente a Embrapa, que ela faz muitas pesquisas com plantas e a parte de vegetação para poder restaurar novos tipos de plantas mais resistentes. Fazem também pesquisa de vírus, bactérias que podem infectar determinados indivíduos. Aqui também, vírus e bactérias que podem infectar a parte do ser humano. Então, você tem muitos laboratórios que têm essa potencialidade, tanto é que até o vírus da Covid, né, eles conseguiram detectar a nova variante aqui chamada P1, né, que veio do Manaus, com alta capacidade de infecção. Isso aí foi divulgado várias vezes nas mídias, na televisão a respeito disso. E é importante você conhecer essas variantes exatamente para você fazer com que haja vacinas mais efetivas. Às vezes a mutação é tão grande que você cria um novo vírus. Esse é o grande perigo, porque às vezes, quando você deixa o vírus correr solto, né, sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de bloqueio, sem o uso de máscara, aquela coisa toda, o vírus ele pode mudar tanto a forma original dele, que é um outro tipo de vírus que já está circulante e cuja vacina corre o risco de não ser mais efetiva contra ele. E esse é o grande perigo que pode acontecer com as várias e várias mutações que o vírus vai sofrendo ao longo do tempo que ele fica circulando aí desinvestado num país na qual a ignorância impera, né? Porque, infelizmente, o Brasil pisou na bola. Você vê a própria instabilidade do governo, que você substitui 4 vezes ministros da área de saúde, né, por uma série de inconveniências, aquela coisa toda, a começar pelo próprio presidente também, que não levou muito a sério, né, essa situação, achou que era gripezinha, achou que o negócio tiver que pegar, todo mundo pega, né, e falou que tem muita gente fazendo mimimi à toa, não sei se as pessoas morrendo é mimimi, né? Então, é de entristecer a situação do país, né? Porque o Brasil sofre de miopia cerebral. Ele só consegue resolver coisas a curto prazo, ele não consegue resolver coisas a médio prazo e a longo prazo, que são os mais importantes para assegurar uma qualidade de vida no povo, né? Isso aí realmente é uma irresponsabilidade. E é por isso que vocês têm que se proteger direitinho. Enquanto vocês não estiverem vacinados, não se arrisquem, tá? Que é o recado que eu dou de coração como biólogo e como professor e como pai educacional de vocês. Não vale a pena arriscar a vida de vocês e a segurança da sua família acima de qualquer coisa. Saúde em primeiro lugar, viu? Então, o que vem a ser o genoma no Brasil é isso aí, ó. Bem, a primeira coisa, você entender de genoma, que era um patrimônio genético contido em uma determinada espécie, ele está guardado dentro dessa estrutura, que é o coração de todo ser vivo, que é a célula, né? A célula é a menor unidade morfofuncional do ser vivo que detém um patrimônio genético, tá? Oriundo, né, do macho e da fêmea, ou seja, do pai e da mãe, né, dessa ação. E essas cargas genômicas, né, que são colocadas, ela pode se dispor de um grupo só ou de 2 grupos. Quando ela tem só um grupo genômico, ele é chamado de indivíduo haploide. Quando ele tem 2 grupos genômicos, ela é chamada de diploide. É o nosso caso, nós somos diploides, porque você tem uma carga genômica paterna e uma carga genômica materna. As duas se combinam e formam 2 cargas genômicas, por isso que ele é chamado diploide. E o haploide nós só tem metade da informação genética padrão de uma determinada espécie, tá? Então você tem células com um conjunto simples de cromossomas, célula com um conjunto duplo de cromossomas, né? Sendo principalmente aqui, nesse caso, no corpo da gente, né, metade da sua programação genética é do seu pai, metade da programação genética é da sua mãe. As duas se combinam e complementam. Então, se você tem um total de 46 cromossomas, né, que são responsáveis em deter essa informação genômica do seu corpo, 23 são do seu pai e 23 são da sua mãe. Então, o genoma constitui isso aí, ó. Código genético que possui toda a informação hereditária de um ser e é codificado no DNA. Isso é padrão das espécies. Por exemplo, na espécie humana é 23, né? O genoma humano. No tomate é 11, no cavalo é 28, se não me engano. Num camarão é 52. Porra, pensa bem, um camarão tem 112 cromossomas, tá? Tem 56, quer dizer, vai dar 112. Então é muita coisa, né? É muito cromossomo num bichinho só. Eu nunca vi tanto cromossomo num animal só. Então é interessante que cada espécie, né, tem uma carga genômica padrão, né, que isso é feito, e aí a partir disso é que são feitas as análises, né? Principalmente o projeto genoma, que tenta marcar todos os genes possíveis.
O projeto genômico no Brasil iniciou-se com a codificação gênica da bactéria Xylella fastidiosa, causadora do amarelinho nas laranjas. Então, o Brasil também passou a ser referência, né, principalmente pela velocidade e os baixos custos de investimento em relação à codificação do material genético. Então, é feito de uma forma em que o Brasil dá-se o jeitinho, mas o jeitinho brasileiro é impressionantemente intelectual, né? Nesse jeitinho é espetacular, porque ele trabalha com baixo recurso. Diferente dos laboratórios internacionais que têm recurso de rodo para fazer as pesquisas lá e demora. E aqui não, aqui trabalha com menos recurso e é mais rápido a parte dos exames. Isso aqui realmente é impressionante. Então, o que você visualiza nessa imagem aqui é a presença de um corte de um tecido dos vasos condutores de seiva, principalmente seiva bruta de uma laranja. E aqui ele está coalhado de bactérias invasoras, né? Que é a chamada Xylella fastidiosa, como é colocada aqui dentro, e o pessoal tenta codificar como eu posso combater isso aqui. Mas primeiro ele quer entender a forma, né, do material genético que compõe isso aqui. Então ele consegue rastrear todo o efeito dele e consegue localizar pontos dessa bactéria que provavelmente são mais frágeis e podem ser susceptíveis a ataques de novos medicamentos que conseguem recuperar essa planta, né? Por efeito pode ser de borrifação ou colocando uma cauda no solo que pode ser absorvido pelas raízes e tratar e salvar, né, vamos dizer assim, uma das áreas que é de grande produção agrícola no país, que é a laranja, né? Que o Brasil é apontado como um dos grandes produtores de laranja no mundo. Então essa é a bagaceira que ela faz, ela vai entupindo os vasos, então a planta perde a possibilidade de absorver água. Então ela vai entrando num progressivo quadro de desidratação. Então o que acontece com fruta é isso. Em vez de ser aquela laranja bonitinha, sabe, vivanda, aquela coisa toda, ela encurta de tamanho, fica dura e fica seca. Porque ela não tem água para hidratar o fruto, né? O pé sofre muito com esse tipo de invasão, né? Perfeito aí. Aí você tem a síndrome, né? Os sintomas do amarelinho nas laranjas, né? Essa coisa aí. Como é causada? A bactéria Xylella fastidiosa provoca um entupimento que impede a passagem de água e nutrientes da raiz para a copa das plantas. Então ele é entupido os vasos que são condutores, chamados de xilema, né? Também chamado de vasos lenhosos. Os sintomas são esses: os frutos ficam duros, ficam muito pequenos e com manchas marrons espalhadas na superfície do fruto. Amadurecem precocemente, causando perda de peso e qualidade. Você perde cauda do fruto, você perde a visão bonita do fruto que tem da parte da laranja, então o fruto fica todo manchado, fica feio demais, né? E a importância do projeto é esse: ele combate, então, né, aos citopatógenos, né? Você tem a Xanthomonas citri, que é a doença da laranja, que é bacteriana, e Xanthomonas campestre, que é outro tipo variável de bactéria que tem. E a importância disso é o uso de medicamentos que bloqueiam o ataque bacteriano dessas plantas. E por isso que eles fazem essa investigação, né, do genoma bacteriano, faz com que ele consiga localizar pontos que são vulneráveis a essa bactéria e trata-se, então, com determinados tipos de medicamentos ou determinados tipos de substâncias químicas que são mais eficazes para poder derrotar a invasão bacteriana e salvar a lavoura, né? Porque isso aqui, se alastrar, meu filho, já era. Aí você tem outras pancadas que a Embrapa brasileira também lida, né? Você repara que esse negócio não se localiza só na laranja, ele se espalha em outros hortifrutigranjeiros. Você tem, Xanthomonas campestres no pimentão, tá vendo? Tira a qualidade do fruto, dá uma ideia de fruto envelhecido. Olha como é que fica a laranja atacada com a Xanthomonas citri na laranja, né? Ela perde o visual bonito dela, fica toda manchada, amarronzada. E aqui a visualização microscópica, né, da invasão bacteriana nos vasos condutores de seiva da planta, né? A bactéria da Xanthomonas campestres, ou entupindo os vasos, e consequentemente ele faz o fruto ficar menor, mais duro, mais desidratado, né, e cheio de manchas. Então tira a qualidade visual dele. Bom, dentro do genoma humano, né, voltando agora para esse tipo de análise para dentro do que se pode fazer em relação ao corpo humano, né, dessa novidade, aí vem um grande projeto, né? Vamos desenvendar, então, que tipo de genes o corpo humano possui. Pode ser visto como o livro da vida ou o manual do homem, já que ele vai ter ali toda a possibilidade de rastrear todos os genes que compõem uma determinada espécie humana, está colocado aí, ó. É como se o homem abrisse o livro da vida e entendesse, né, quimicamente, como é que se dá, então, as leituras da bateria de genes, né? Então, vem aqui toda aquela surpresa. Será que o homem tem muito gene? Será que o homem tem mais gene do que um rato, do que um coelho, do que um pássaro, aquela coisa toda? Então, ele pode fazer referência de comparação até evolutiva. É bem interessante esse trabalho aqui, ó. Apresenta um código básico para a construção da vida. Por que código básico? Porque o DNA, ele é universal, tá?
qualquer ser vivo na natureza, vírus, bactéria, fungos, protozoários, plantas e animais, todos eles têm o mesmo código genético. Essa é a parte mais legal da vida, né? Todos eles em DNA são formados de adenina, timina, citosina e guanina, tá? Dos efeitos de comparação. É por isso que a engenharia genética consegue combinar esses pedaços entre si, já baseado nessa universalidade do DNA. Esse é o grande segredo desvendado. Por isso que tem aquele negócio que vocês viram comigo na engenharia, na biotecnologia, de eu pegar um gene humano e incorporar esse gene humano dentro da bactéria e transformar ela em uma bactéria transgênica, com um DNA recombinante dentro dela. Isso é possível graças a essa universalidade, né, do código básico na construção da vida, que é padrão de todo mundo, tá? De todos os seres vivos desse planeta. Responsável pela construção das mais variadas proteínas do corpo humano, e aí vem aquela situação também que foi derrubada com o projeto Genoma, que antigamente acreditava um gene, uma proteína, e hoje não é assim, vocês sabem, né? Devido, graças à situação de novas descobertas entre exons e introns, você repara que um trecho de um gene ele é responsável em codificar várias proteínas, e não apenas uma proteína, como se tratava, né? Isso é o grande filé de mignon desse negócio aí, ó. Em 26 de junho de 2000, quer dizer, na virada do ano 2000, foi apresentado o projeto Genoma, realizado por Francis Collins e Craig Venter, né? Apesar de muita discussão, esse é Craig Venter, né? E esse é o Francis Collins, né? Esse homem aqui, o pessoal foi acusado que ele entrou uma de gaiato, foi dando uma de bonzinho para cima de todo mundo, e depois ele deu um golpe em todo mundo, né? Golpe entre aspas, né? Pelo menos as acusações falam que ele saiu na frente, mas à custa de pegar dados de outros indivíduos, né, que estavam em outros laboratórios e lançar como se fosse a ideia dele. Essas são as picuinhas que acontecem nos meios da investigação científica para dar os chamados louros da vitória, né? O pessoal fala isso. Mas, de qualquer forma, mesmo que acontecessem essas picuinhas, o trabalho não deixa de ser irrelevante. O trabalho é de suma importância, né, para você poder diagnosticar o que a gente pode tirar de aprendizagem disso aí. Então, tá lá. Foram utilizadas amostras de DNA procedentes de diferentes indivíduos na mesma região onde os trabalhos foram realizados. O trabalho foi publicado em fevereiro de 2001 em duas revistas de divulgação, a Science e a Nature. E também, lógico, que essas duas revistas são revistas técnicas de caráter científico. Lógico que a repercussão dos trabalhos foi tão grande que entrou na Times, que é a revista mais cobiçada no mundo inteiro, né? Então aqui vem a mensagem dele, ó, quebramos o código. É como se fala assim, desmistificamos, né, o segredo humano, né, de como é que ele é, que a situação, afinal de contas, aquele material contido dentro do núcleo de uma célula humana, que tem todo o desenho da linha da vida, ele conseguiu rastrear tudo, né, para saber o que realmente vem. Aí vem a surpresa, né, dos diagnósticos que foram feitos aí. Quais são as conclusões do projeto Genoma Humano? É aí que a gente vai fechar o nosso assunto nesse sentido aí, ó. O que tirou de base? Primeiro, o projeto mostrou a chave da humanidade e várias outras descobertas. O número total de bases do DNA humano chega a ser 3,2 bilhões de bases nitrogenadas. Quer dizer, adenina, timina, citosina e guanina se repete no corpo humano, né, em cada célula, né? 3,2 bilhões é o número total de genes. Genes não é nem a parte ligada à base nitrogenada, é genes, que genes tem mais ainda base nitrogenada do que isso. Isso é base nitrogenada, 3,2 bilhões. E genes em torno de 25 mil. Então, repare que você tem a quantidade de genes no corpo humano, que deveria ser gigantesca também, é pouco. Não é uma coisa para falar assim, é muita coisa, é pouco. Pouco, né? 25 mil genes. Eu falei, meu Deus do céu, pequenininho. O número de genes de muitos eucariotas é igual ao dos humanos. Essa é outra parte interessante que tem. Não existe muita diferença, né, na quantidade de genes entre um coelho, entre um rato, entre a parte de plantas, entre a parte de insetos, aquela coisa toda, em relação ao humano. Basicamente, existe uma semelhança entre eles, quantitativamente falando, né, quando isso foi comparado em pesquisas de linha evolutiva. Somente 2% do genoma humano são responsáveis pela produção de proteína, ou seja, são codificantes, são os exons. O restante é conhecido como DNA lixo, que é o intron. Então, repare que no nosso patrimônio genético tem muito mais introns do que exons, e só 2% são exons. Falei, meu Deus do céu, isso é uma loucura, né? Fala assim, é muito intron dentro do patrimônio genético da gente. Então, quer dizer, eles trazem um show de bola em matéria de combinação tira-põe, né? Porque eles têm que ser editados, né? Não são feitos no RNA, o RNA mensageiro que tem que ser editado a partir do outro RNA chamado splice, né? O spliceossomo. Então, você veja que o gene, então, ele é constituído por vários trechos pequenos de exons,
e, consequentemente, possibilita essa grande quantidade de números de proteínas no corpo humano, né? Que é exatamente esse elemento aqui, ó. Você tem aqui o gene, você tem os exons e os introns, como eu falei para vocês, forma-se um RNA que tem que ser pré-editado, ele vem contaminado com exons e introns, e entra um novo RNA chamado splice, que corta os introns e recombina os exons entre si para desenhar a proteína. E as formas de multiplicação das proteínas são múltiplas, né, como foi apresentada, a forma de montagem. Depende de como o splicing liga os exons entre si. Tá? A densidade dos genes em diversos cromossomos em diferentes partes delas variam, quer dizer, tem cromossomos que têm mais, tem cromossomos que têm menos. Independente da nossa origem étnica compartilhada com outros humanos, 99,9% da sequência gênica, né? Olha que coisa mais impressionante, talvez a ideia mais espetacular que teve foi isso, independentemente da nossa origem étnica, independente de você ser alemão, americano, britânico, africano, a combinação dos genes humanos, né, na sua sequência genética é 99,9% idêntica. Aí vem aquele negócio, você refuta a ideia da epigenia, que é aquela ideia de achar que é uma raça superior, como acontecia com Hitler, né? Hitler acreditava que os alemães eram a raça germânica, era uma raça superior a qualquer raça do mundo inteiro, né? Que eles eram uma raça pura, né? Não tinha mistura de genes. Palhaço, não conhecia nada de genética dentro dessa situação, né? Ele ia ficar muito puto com essa informação, falar, rapaz, ó, um negro, tá? Um índio, um africano, um indiano, um asiático, um japonês, todos eles têm a mesma programação gênica, tá? 99,9% de semelhança derruba qualquer tipo de palhaço de falar assim, eu sou raça pura. É a mesma coisa, você vê essa situação, né, de você trabalhar, como fala assim, tem o chamado, a parte da programação que fala da consciência negra, né, do resgate do negro, aquela coisa toda, é extremamente importante? Mas eu sou mais afim do chamado consciência cidadã, né? Dentro daquele espírito que bate na primeira lei que eu passei para vocês de competência. Sejam solidários, que as pessoas têm que se ajudar. Não pode haver esse efeito de refutação, de achar que um é melhor do que o outro. Não existe essa ideia absurda. Então é importante que vocês tenham, e aí mostra, né, o exame está mostrando, né, todos nós temos a mesma programação genética. Então tem gente, por exemplo, que fala assim, mas eu sou britânico, eu sou puro. E eu não quero ser comparado com um asiático, eu não quero ser comparado com um brasileiro, eu não quero ser comparado com um africano. Um palhaço, né? Se você for pensar nisso, o cara é ignorante, porque não refuta a programação genética básica de todo mundo. E, além do mais, o que é impressionante, o único continente ao qual a gente deve debruçar uma atenção especial, segundo as pesquisas científicas, é a África. O berço da humanidade é africano. Depois houve migrações que espalhou pelo mundo inteiro e foi fazendo as suas readaptações locais de acordo com as pressões seletivas de cada área. Mas o berço humanitário é africano, né? E tem gente que fala assim, eu não gosto de preto, não gosto de negro. Eu falei, meu filho, tu é ignorante ao extremo, né, de achar que a sua cor de pele fala mais alto, né, a sua etnia fala mais alto do que a razão de ser, né, de achar que realmente... É a mesma coisa você ter também extremos, por exemplo, eu já vi determinados indivíduos também que são negros que usam a camisa escrito assim, 100% negro, como se ele achasse que ele fosse puro, né, nessa coisa. Então isso mostra também um grau de racismo por trás desse tipo de conduta, né, de se achar superior em relação aos outros. Ninguém é 100% de nada. Se ele falasse 99,9% humano, né, seria muito mais sensato e muito mais convidativo esse tipo de camisa do que você usar uma expressão dessa que dá para entristecer qualquer um. Vai sair na rua escrito 100% branco para tu ver o que te acontece. É racista para baixo. Você recebe o título. Então deve ser ter cuidado com essas afirmações, né? E ser mais humano. Né? O projeto mostrou isso. Todos nós somos humanos, temos o mesmo tipo de carga genética para isso. É a beleza disso aí. Talvez a parte mais legal da que foi desvendado foi isso, para quebrar muitos modelos de achar que tem raça que é superior a outra, né? E raça é para cachorro, né? Não é para ser humano. Então é esse tipo de trabalho que é interessante. A gente fecha com essa informação para vocês, bacana, né? Eu acho uma notícia bem interessante, né? Que pode ser divulgada, pode ser trabalhada nesse sentido aí. E tem uma piadinha aqui que é engraçada, fala assim, ó, no genoma tem um anjo da guarda que pede lá para Deus e fala assim, deciframos o código genético. Decifraram, né, o código genético, senhor, ele fala, não faz mal não, eu já troquei a senha.
As pessoas inventam cada coisa, irmãos, fala sério, porque na realidade os enigmas continuam, né? Não é fácil, né? A vida não é um processo estanque, a vida ela é bem dinâmica, exige uma atenção especial, um carinho especial de todo mundo, né? De respeito à vida, porque cada um de vocês é único, cada um de nós é único, ninguém tem a programação genética, você tem. Apesar da equivalência, né, que você tem da igualdade, né, dos genes, mas de qualquer forma, mesmo essa pequena diferença, né, que você possui, o torna único. Então ninguém pode lhe substituir nesse planeta. A única pessoa que pode ser igual a você é o sósia. Né? Agora, igualzinho a você, a não ser que você tenha um irmão gêmeo idêntico. Né? Porque gêmeo fraterno não vale. Ele também tem a programação genética dele que é exclusiva. A única coisa que vocês têm em comum, se você for um gêmeo fraterno, é nascer no mesmo dia. Tá? Nesse ponto aí. Mas eu acho que esse assunto deu, assim, uma sacudida, né, na gente, no sentido de até abrir palco para novas discussões e também a importância de zelar pela humanidade, né, do efeito disso. Essas descobertas realmente foram fantásticas. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, estudem direitinho, procurem se informar mais, né, desse trabalho e procurem ser mais tolerantes. É importante a gente ter cultivar a paciência, cultivar a parte da compreensão dos estados de cada pessoa, para você também não se contaminar. Né? Às vezes você vê pessoas que são muito exaltadas, fala que isso é problema dela, não é problema meu. Tá? Ela tem que ser colocada de uma forma, numa discussão, que também você não adianta esbravejar, gritar, aquela coisa toda, que não entra. A coisa é você ter um moral de falar com a educação, né, para determinadas pessoas, porque você derruba com a educação qualquer tipo de pessoa que está alterada. Quanto mais educado você for, o feedback há de acontecer. Cedo ou tarde acontece. Então é por isso que é importante a gente manter uma linha padrão de conduta, né? E derrubar esses achismos que acontecem na população, né? Que tem efeitos malucos. Tem cara aí, por exemplo, que são pesquisadores, você vê que o cara é um pesquisador tão racista que ele achava que o tamanho do crânio da pessoa ele dava um referencial de razão de uma raça ser superior a outra. Falei, vai ser lascado assim no inferno. Tá? Então, cuidado com esses modismos que aparecem, né, e confie mais no que é genético, né, do que da informação, porque ali ele quebra qualquer tipo de tabu discriminatório. Tá bom? Eu acho que a grande lição que a gente tira dessa informação é isso aí. É a gente ser mais solidário e mais humano. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estudem direitinho, que é importante vocês estudarem a sobre. E eu depois, mais tarde, vou postar isso aqui para vocês no YouTube. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Um abraço a todos vocês. Estudem direitinho. E como diz o recado de sempre, né? Se cuidem. Que Deus abençoe vocês.